Saudações a todos, professor Fabão tá na área. Na aula de hoje nós vamos aprender operações com frações. Se você se sente inseguro na hora de resolver exercícios que contêm frações, fique comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Vamos iniciar a nossa aula de hoje com a parte mais fácil das operações com frações, que é a soma com frações de mesmo denominador. E já está aí na tela uma soma onde os denominadores são iguais. Nesse caso aí é o 3. Como que eu faço essa operação? Olha que fácil. É só eu colocar o 3, vou repetir o denominador e vou somar os numeradores. Vou deixar indicado para você aí, ó, 2 mais 5. Essa soma é muito tranquila. 7. Agora eu tenho 7 dividido para 3. Não dá uma divisão exata. Eu poderia até dividir, só que eu ia ter que estar utilizando os decimais. E isso não é assunto para essa aula. Isso é uma outra aula. Então, o primeiro exemplo nós já temos aí na tela. Vamos agora para um segundo exemplo. O que tem de diferente agora? Nós vamos estar utilizando uma fração negativa. Quando isso acontece, é comum ela vir acompanhada dos parênteses. Então, agora eu tenho 1 dividido para 3 mais 5 dividido para 3 negativo. Então, eu vou fazer justamente aquele jogo dos sinais ali. Toda vez que eu tiver essa situação de um sinal com outro sinal e não tiver nenhum número ali entre eles, são as mesmas regras para multiplicação e divisão. O que essas regras dizem? Sinais iguais, positivos. Logo, sinais diferentes, negativos. Nessa situação, os sinais são diferentes, então vai ser negativo. Então, eu vou ter 1 dividido para 3 menos 5 dividido para 3. Repete o denominador, que nesse caso é o 3, e vou fazer o quê? Vou somar os numeradores. Como aí eu não tenho uma soma, tenho uma subtração, eu vou subtrair. Vai ficar 1 menos 5. Preste atenção agora no que eu vou falar. Eu tenho 1 menos 5. Eu falei em divisão? Não. Falei em multiplicação? Não. Quando isso acontece, basta eu pensar em dinheiro. Olha como é que é tranquilo, meu aluno. 1 positivo é o dinheiro que eu tenho. Menos 5 é a minha dívida. Então, eu vou pagar o que tenho e ainda vou continuar devendo. Só que a minha dívida vai diminuir. Vai ficar assim, ó, menos 4 dividido para 3. Agora, eu quero que você, novamente, observe o que eu falei. Menos 4 dividido para 3. Eu tenho uma divisão. Aí, eu uso a regra. Qual é a regra? Sinais iguais, positivo. Nessa situação, eu tenho sinais iguais? Não. O de cima é menos e o de baixo é mais. Sinais diferentes. Então, essa fração ela vai ficar negativa. E, mais uma vez, dá para dividir? Usando decimais, dá. Só que não é o objetivo da nossa aula. Vamos agora para o nosso próximo exemplo. Eu tenho agora uma fração negativa. Minha primeira fração está negativa. E vou somar com uma outra fração também negativa. Então, novamente, eu vou ter que fazer aí os jogos dos sinais, as regrinhas, né? Vou pegar esse 1 dividido para 3 e já vou descer ele. Como na frente do parênteses não tem ninguém, significa que quem está ali é o quê? É o mais. Então, na regra de sinal, sinais diferentes, negativo. Por isso que eu já botei o menos ali. Agora, eu vou fazer, ó, aqueles dois sinais que eu estou vendo. Eu tenho ali o mais e o menos. Sinais diferentes, negativo. Agora eu estou diante de uma fração onde os denominadores são iguais. E o que eu faço? Repito o denominador e vou fazer as operações com os numeradores. Nesse caso, vai ficar menos 1, menos 7. Mais uma vez, atenção, hein? Menos 1, menos 7. Eu falei em multiplicação? Falei em divisão? Não. Então, vou usar dinheiro. Você está devendo 1 e você também está devendo 7. Então, a sua dívida só vai aumentar. Vai ficar quanto? 8. Você está devendo 8 dividido por 3. Agora, novamente, olha, 8 dividido por 3. Falei em divisão. Então, sinais iguais, positivo. No caso daí, os sinais são diferentes. Se é diferente, negativo. Próximo
E último agora. Agora a minha primeira fração é negativa e a segunda fração ela é positiva. Então, como que vai ficar isso? Olha, vou repetir o sinal, melhor, vou repetir o denominador e em cima vai ficar menos 1 mais 7. Novamente, vou ler para você. Menos 1 mais 7. Quanto que dá isso? Falei em multiplicação? Não. Falei em divisão? Também não. Então, vou pensar no dinheiro. Se eu estou devendo 1 e eu tenho 7, como é que vai ficar essa conta? Eu vou pagar o que eu devo e ainda vai me sobrar quanto? 6. No numerador fica o 6, no denominador vai ficar o 3. E essa conta dá para fazer. Essa divisão dá um resultado inteiro, que é 2. Então, nós já vimos a soma com denominadores iguais quando eu tenho duas frações positivas, duas negativas, a primeira negativa, a segunda positiva e a primeira positiva e a segunda negativa. Cobrimos tudo. Acredito que você vai ficar craque se você fizer todos os nossos vídeos. Vamos partir para nossa próxima fração. Agora nós temos multiplicações. Como eu faço a multiplicação de uma fração? Essa também é tranquila. Olha aí, ó, na tela. É fazer o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. Próximo agora. O que tem de diferente? Tem agora uma fração negativa. Olha só, nós estamos trabalhando agora com multiplicação de uma fração pela outra. Na multiplicação, os sinais diferentes é negativo. Então, nesse caso aí, como são sinais diferentes, eu vou fazer normalmente o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, só que o resultado vai ser negativo, pois os sinais são diferentes. A primeira fração está negativa, a segunda está positiva. Vamos agora partir para a próxima. Agora nós temos duas frações negativas. Já sei o resultado do sinal. O sinal vai ser o quê? Positivo, porque são multiplicações com frações de sinais iguais. Vou fazer normalmente o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. E o sinal agora é positivo. Agora eu quero que você preste atenção nessa fração. Existem situações onde as frações podem ser simplificadas. Esse aí é um caso desse. Eu posso dividir tanto 10 quanto 6 por 2. Olha como que fica. Se eu pegar o 10 e dividir por 2, eu vou ter 5. Se eu pegar o 6 e dividir por 2, eu vou ter 3. Eu simplifiquei a minha fração. Agora ela está irredutível. Posso ainda fazer mais alguma coisa? Posso dividir. Mas como eu já falei, não quero usar aqui os decimais. Isso é assunto para uma outra aula. Vamos agora para o próximo caso. Agora eu tenho um número inteiro multiplicando uma fração. E nós já aprendemos que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado, que na matemática é chamado de produto. Então, eu poderia ter um número inteiro multiplicando uma fração ou uma fração multiplicando um número inteiro, que seria a mesma coisa. Para facilitar a nossa estratégia, eu preciso entender que debaixo desse 7, que é um número inteiro, eu tenho aí o número 1. Olha como é que facilita agora. O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. A mesma coisa. Vai ficar 35 dividido para 3. Como não dá nem para simplificar, nem para dividir, vou deixar aí dessa forma. Agora nós temos divisão. Preciso que você agora compreenda aí na tela que eu tenho duas frações. A fração de cima, que está de verde, 1 sobre 2, está dividida pela fração de baixo, que está de vermelho, que é 5 sobre 3. Como que eu faço esse tipo de operação? Eu vou repetir a primeira, olha só, a primeira é a que vem em cima, e vou multiplicar ela pelo inverso da segunda. A segunda eu vou virar ela. Vou fazer a animaçãozinha para você aí na tela, ó. Ok? Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. E multiplicação, nós já estamos craques, né? Ó, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Pronto, a multiplicação é simples assim. Vamos agora ver como que funciona uma multiplicação de frações quando uma delas é negativa. Observe aí na tela. Ó. Eu tenho agora a seguinte situação. A fração de cima
sendo negativa. Vou fazer a mesma coisa. Vou repetir a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Olha ela virando aí, ó. Então vai ficar 1 vezes 3, 3, e 2 vezes 5, 10. Pronto. Agora vamos para o nosso último caso. Melhor, penúltimo. Eu tenho aí um número, uma fração, sendo dividida por um número inteiro. Quem é a fração? É 7 sobre 5. 7 dividido para 5. Essa fração está dividida por 3. Quando isso acontece, para facilitar o meu raciocínio, eu vou acrescentar um denominador no 3. Nós já aprendemos que quando não aparece ninguém no denominador, quem é que está lá? Ó? O 1. Pronto. Agora eu posso usar o mesmo recurso que eu usei nas frações anteriores. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Eu tenho também essa situação aí na tela. Olha aí, ó. Agora, o número inteiro está em cima. Eu tenho 7 em cima, dividido por uma fração. Quem é a fração? 5 dividido para 3. Como que eu faço nessa situação? Da mesma forma, esse 7, que é um número inteiro, eu vou entender ele como uma fração de denominador 1. Como assim, professor? Olha aí na tela, ó, a animaçãozinha. Ó. Basta eu colocar o 1 ali. Pronto. Agora facilita a minha visualização. E vou fazer o seguinte, vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E depois é o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Pronto, já está resolvido. Vamos ver agora soma de frações com denominadores diferentes. Esse assunto ele é um pouquinho mais extenso. Nós já estamos em quase 12 minutos. Então eu vou finalizar por aqui e vamos continuar com isso na outra aula, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça, se inscreva no canal, dá um like, deixa um comentário e compartilhe para que esse conteúdo possa ajudar mais pessoas, ok? Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.